Hoje com o pastor Joseph Prince. Glória a Deus. Vamos continuar nossa série, mas antes eu quero dizer, pela palavra do Senhor, que muitos dos testemunhos que você escutou é de pessoas que não receberam a imposição de mãos. Ninguém orou pessoalmente por eles, mas eles escutaram a palavra do Evangelho e milagres aconteceram com eles. Milagres transformando mentes, curando corpos, libertação de vícios, amém? Salvação de membros da família, amém? Adolescentes que foram transformados, de repente desejaram por Deus de forma sobrenatural. Tudo isso aconteceu porque eles ouviram a palavra. É vital, não deixe que ninguém diga para você que está sentado aqui ouvindo a palavra, ou assistindo pela televisão, ou vendo através da internet, não está produzindo nada em você. Não, não, isso não é psicologia, não é ouvir uma palestra na universidade. Esta é a palavra de Deus. Amém? E a despeito do vaso que a proclama, Deus confirmará a palavra com sinais e maravilhas que se seguem. Escute, Deus confirma o que é a palavra, não o pregador. Deus confirma a palavra com sinais e maravilhas que se seguem. Quer dizer que você precisa ouvir a palavra primeiro. E a forma de Deus entregar a mensagem é a pregação da palavra de Deus. Assim, sempre que você estiver numa crise, estiver num problema, no vale da tribulação, a melhor coisa que você faz por você ou por seus amados que estão em tribulação ou sendo desafiados nos seus corpos, ou seja o que for, é ouvir a palavra do Evangelho. Paulo diz, não me envergonhe do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus a todo aquele que crê, ao judeu primeiro e também ao grego, porque o Evangelho é justiça de Deus revelada. Amém? Assim é o poder de Deus, e a palavra poder aqui denota milagres, sinais e maravilhas. E a palavra usada muitas vezes para milagres é a palavra dunamis. A outra palavra usada é energis, de onde vem a palavra energia, divina energia. Começamos essa série 2 semanas atrás falando de liderança, como sermos um vaso que é honrado, uma coluna na casa de Deus, você se lembra? Amém? Como Deus pegou Pedro e o tornou uma coluna. Um homem que negou se tornou o homem que pregou para 3.000 pessoas. Na semana passada estudamos sobre a defesa do Evangelho. O verdadeiro Evangelho, por favor, se manifeste. Porque hoje ouvimos muitos tipos de vozes, precisamos voltar para o original. E que lugar melhor do que a igreja primitiva? Assim quero continuar. Na semana passada falamos de Atos 13 e depois Atos 14. Porque é vital que você entenda isso. Por quê? Existem algumas coisas no cristianismo que não podemos negociar. Algumas coisas podemos, como por exemplo, você crer que todos têm que adorar no domingo, ou crer que todos devem adorar no sábado, como os cristãos judeus. Continue. Essas questões não são vitais. Ou acreditar que a comunhão deve ser com vinho verdadeiro, alguns creem que é com suco. Continue. Não tem problema. Alguns creem que o pão deve ser sem fermento, alguns dizem que tem que ser com fermento. Continue, não tem problema. Amém? Existem questões que não podemos negociar. A deidade de Cristo, a humanidade de Cristo, que ele nasceu de uma virgem, ele morreu na cruz, e no terceiro dia Deus o levantou dentre os mortos. Ele julgará os vivos e os mortos. Essas coisas não podem ser negociadas. Se um professor de seminário vier e disser para você que ele acredita que Jesus Cristo não nasceu de uma virgem, amém? Esse blasfemou. Ele não é de Deus. Não podemos comungar com uma pessoa assim. Não podemos negociar. É uma questão vital. Amém? Se começarmos a nos dividir com questões que não são vitais, então nós somos tolos e o inimigo vai ser bem sucedido. Assim, existem pessoas que têm crenças diferentes sobre certas questões. Se eles acham que devem participar da ceia uma vez por ano ou uma vez por mês, não brigue por causa disso. Isso não é importante. Não são questões vitais. Amém? Eu creio que quando a Bíblia diz sempre, é sempre. É assim que cremos. Amém? Mas algumas coisas não podemos negociar. Uma das maiores e vitais questões é o Evangelho de Jesus Cristo. Que o verdadeiro Evangelho, por favor, se manifeste. Mas, pastor, qual a vantagem de crer no verdadeiro Evangelho? A razão porque nós somos abençoados, a razão porque alguém é protegido, a razão porque alguém é pleno, a razão porque compartilho tantos testemunhos no meu livro. Todos os domingos compartilhamos aqui de pessoas que foram libertas de todo tipo de vícios. Por quê? É porque eles creem no Evangelho. Eles creram da forma certa. Isso trouxe um viver correto.
Você sabe o que Jesus disse? Eu vim para que tenhas vida e a tenhais abundantemente. Existem aqueles que dizem que o objetivo de todo homem é glorificar a Deus. Eu digo amém. Santo Agostinho estava certo. O objetivo de todo homem é glorificar a Deus. E eu acredito nisso. Amém? Mas você sabia que na Bíblia, nos Evangelhos, sempre diz que quando Jesus cura alguém, quando ele abre os olhos do cego, quando ele levanta o morto, o povo glorifica a Deus. Note que o povo glorifica a Deus quando o bem acontece com o homem. Deus quer que o homem receba a sua bondade. Deus é tão bom que Ele quer ser bom para você. Mesmo quando nós não somos bons, Deus é bom. Você não pode mudar a bondade de Deus pelo seu mau comportamento. Amém? A bondade de Deus sempre vence o nosso mal. Amém? A bondade de Deus é maior do que o nosso mal. Amém? Jesus disse, eu vim. Veja o propósito da sua vinda. Ele disse, eu vim para que tenhas vida e vida abundante. O que é vida abundante? Se você vê uma criança ou um menino correndo sob o sol da tarde na praia, rindo, brincando com a água, amém? Seu rosto está rosado. O que você diz? Isso é vida. Escute o que Jesus disse. Eu vim para que tenhais vida e vida abundante. Se você me escuta sempre, sabe que não prego o evangelho da prosperidade. Nunca. O evangelho não é prosperidade. O evangelho é o evangelho da graça de Deus. Mas se ele produzir prosperidade na nossa vida, eu não vou pedir desculpas. Onde o evangelho foi, ele trouxe saúde, ele trouxe famílias unidas, estabeleceu a sociedade, fez com que as pessoas deixassem suas drogas, jogassem fora o alcoolismo, abandonassem tudo, entregassem sua vida a Jesus e vivessem a vida abundante. E como resultado de viverem a nova vida, eles prosperaram. E não vamos pedir desculpa por isso. Não. Veja bem, onde Jesus ia, por onde Jesus ia, ele abria os ouvidos dos surdos, limpava os leprosos, levantava os mortos, multiplicava pães e peixes. Imagine segui-lo achando que ele queria que fôssemos pobres. Amém? Portanto, se você é pobre, não existe nada errado com isso. Mas não tenha a mentalidade que Deus quer que você seja pobre para que você seja humilde. Também não pense que se você estiver bem com Deus, você terá muito dinheiro caindo sobre você. As duas percepções são erradas. Se você crê no Evangelho, você vai prosperar financeiramente. Amém? Eu quero dizer que é uma consequência de crer da forma certa. Quando você crê certo, você respeita o seu corpo, você não se envolve com muita bebida, beber demais, só viver embriagado. Essas coisas são muito caras. A Bíblia diz que a glutonaria e a embriaguez trazem pobreza. Vocês me escutam? De repente todos ficaram quietos. Amém? A questão não é que não temos dinheiro, mas que não temos disciplina. Existem coisas que nós não necessitamos, mas queremos e concluímos depois de comprar que não precisamos. E a gente diz que não tem dinheiro. Vamos continuar. O que estou tentando dizer é que quando você crê no Evangelho, todas as coisas se ajustam à plenitude. Porque o Evangelho é poder de Deus para a sua plenitude. Vamos analisar agora a vida de Pedro. É a primeira vez que ele prega. Veja bem, um dos desafios que nós temos no século XXI é que os cristãos não entendem o Antigo Testamento. Estou falando de forma geral. Eu sei que vocês entendem. Amém? Eu estou falando de forma geral. Muitos crentes não entendem o Antigo Testamento, não entendem o judaísmo, eles não entendem os judeus no plano de Deus, mas eles entendem o Novo Testamento, entendem o que Cristo fez, correto? Posso dizer que essa é a realidade na maioria dos casos com os cristãos de hoje. Mas na igreja original, na igreja primitiva, era o contrário. Muitos deles conheciam o judaísmo, conheciam plenamente. Muitos judeus que foram salvos no início da igreja primitiva, no dia do Pentecostes, eram judeus. Na verdade, no dia do Pentecostes, todos eram judeus. Alguns eram prosélitos, mas a maioria era de judeus. Assim, a igreja primitiva era composta por judeus, crentes messiânicos. Eles conheciam bem a Bíblia, por isso Paulo, quando reuniu os líderes de Éfeso, muitos deles eram judeus que foram salvos, mas tinham a mentalidade do Antigo Testamento. E Paulo disse para eles, eu quero pregar para vocês todo o conselho de Deus. Eu não escondi nada do conselho de Deus. Todo o conselho de Deus significava o quê?
naquela época. Não preguem somente Moisés. Não preguem baseados na Torá somente. Se você pregar o Antigo Testamento, traga Cristo. Quando você pregar do Antigo Testamento, traga graça. É por isso que todo o conselho de Deus não é o que as pessoas pensam hoje. Hoje eles pensam que quando alguém prega a graça, não está pregando todo o conselho de Deus. Mas naqueles dias era o oposto. Ele está dizendo para eles, não pregue somente a lei. Quando pregar a lei, destaque a pessoa de Cristo. É assim que você prega a lei. Amém? Aqui nesse versículo nós temos um sanduíche divino. 3 versículos antes está todo o conselho de Deus. Paulo diz para eles, Deus me enviou para testificar do evangelho da graça de Deus. Alguns versículos depois deste, diz o quê? Encomendo-vos a Deus e a palavra da sua graça, que é poderosa para edificar. Portanto, todo o conselho de Deus é, na verdade, a palavra da sua graça. Benditos sejam os seus olhos porque veem, os seus ouvidos porque escutam. Em muitos lugares, veja bem, em muitos lugares, você não escuta a palavra da graça. Você escuta a palavra da lei. Assim, nós vemos Paulo pregando em Atos 13, na sinagoga, quando ele está pregando para os judeus, correto? Quando ele prega para eles, ele resume todo o Antigo Testamento. É incrível, Estevão fez a mesma coisa. Estevão declarou todo o Antigo Testamento de forma resumida. Ele começou com Abraão. Da mesma forma, Paulo, como vimos Paulo pregar em Psídia, na sinagoga. Ele pregou o Antigo Testamento, a história, e depois ele chegou até Jesus. E chegando em Jesus, ele diz, todos que creem nele, e, portanto, através deste homem é pregado o perdão dos pecados. Então ele disse, por ele todos que creem são justificados de todas as coisas que a lei de Moisés não podia justificar. Nós vimos o evangelho ali, o evangelho original, o evangelho primitivo, o evangelho que Paulo mesmo pregou. E Deus achou por bem deixar registrado no livro de Atos. Se em algum momento da nossa vida nos esquecermos do original, tire o pó e compare com o evangelho pregado hoje. E que o verdadeiro evangelho se manifeste. Porque hoje, quando pregamos o verdadeiro evangelho, as pessoas pensam que somos antiquados, ultrapassados. Que você saiu dessa caverna e inventou essa ideia do evangelho. Não, amigo, não é uma nova invenção. Paulo chama de meu evangelho porque Jesus o confiou. Você me escuta? Quando nós vemos os resultados, toda a cidade veio e ouviu a palavra de Deus. E os judeus ficaram com ciúmes, porque nunca tiveram uma multidão na sinagoga. A mesma coisa que acontece hoje. Quando eles veem a multidão, eles dizem, ele está pregando bobagens, não está pregando a Bíblia, mas não nos interessa o que eles pensam. Nos interessa que Jesus está sendo glorificado e você está sendo abençoado. Você está com saúde. Sua mente está em paz. Seus filhos são protegidos. Amém? Nós queremos os resultados do Evangelho nas nossas vidas. Amém, igreja? Hoje vamos dar mais um passo. Já analisamos o que aconteceu em Atos 13 e 14, o que aconteceu em Icônio, como ele pregou o Evangelho. Amém? E agora vamos para Atos 15. Começa assim. Alguns homens desceram da Judéia para Antioquia e passaram a ensinar aos irmãos, se vocês não forem circuncidados, não podem ser salvos. Esses homens vieram da Judéia, vieram da igreja de Tiago. Tiago era meu irmão de Jesus, correto? Maria e José tiveram filhos depois de Jesus. Jesus não era filho de José, ele nasceu de uma virgem, antes de eles se unirem como marido e mulher, mas Jesus teve irmãos e irmãs terrenos. Ok? Maria teve filhos. A Bíblia nos diz isso. E Tiago acreditou no seu próprio irmão. Isso não é fácil, você sabe. Na verdade, seus irmãos, a princípio, não creram nele. Mas depois que ele ressuscitou dentre os mortos, eles confiaram nele. Eles viram algo que não haviam visto antes. Amém? E Tiago se tornou o primeiro pastor da igreja em Jerusalém. Não esqueça que ele era judeu e ainda era muito arraigado no judaísmo. Ele cria em Jesus, mas ainda tinha muitas coisas para desaprender. Correto? Você está entendendo? Vamos continuar. Alguns irmãos desceram da Judéia, eram crentes judeus, e disseram, se não forem circuncidados, como disse Moisés, não poderão ser salvos. Isso levou Paulo e Barnabé a uma grande contenda e discussão entre eles. Isso quer dizer que eles tiveram uma discussão bem séria.
Foi forte. Uma grande discórdia. Se eu e minha esposa tivermos uma grande discussão, é porque foi muito sério. Foi uma mega discussão. Do mesmo jeito, hoje no mundo existe uma grande contenda. Devemos guardar a lei de Moisés ou não? Certo? Assim, Paulo e Barnabé foram designados juntamente com outros para irem a Jerusalém. Ou seja, foram designados Paulo e Barnabé juntamente com outros para irem a Jerusalém tratar dessa questão com os apóstolos e com os presbíteros. Deixe-me afirmar a você, este capítulo define de uma vez por todas essa questão aqui no livro de Atos. Mas ainda hoje existem pessoas que ainda perguntam, o cristão deve guardar a lei? A circuncisão é outra questão. Aqueles que ensinam a lei, eles guardam a lei, mas não são circuncidados. Essa parte, por conveniência, eles não obedecem. Eu me pergunto por quê. Mas a outra parte, eles querem obedecer, certo? Mas, amigo, a lei deve ser vista como um todo. Não pode se separar lei moral, lei cerimonial, não. A lei é um todo. Ou o todo é mantido, ou ela desmorona. Você não pode escolher o que lhe convém. Amém? E assim você deve honrar a lei. A lei é uma unidade completa. Os homens dividem para fins de ensino, mas é uma unidade. Ok? A Bíblia diz que eles decidiram ir a Jerusalém. Versículo 3. A igreja os enviou e ao passarem pela Fenícia e por Samaria, contaram como os gentios tinham se convertido. Essas notícias alegravam muito a todos os irmãos. Eles eram judeus crentes. Paulo era um judeu crente. Barnabé era um judeu crente. Os apóstolos da igreja primitiva eram todos judeus. Hoje é o inverso. Amém? Um pregador de Singapura está pregando o evangelho em Israel, através da TV. Amém? É isso que podemos fazer. A maior coisa que podemos fazer para Israel hoje é dar o evangelho de Jesus Cristo. O mesmo evangelho que salva, você vai ver. Chegando a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros. Note que era uma reunião de líderes. Eu disse, Senhor, eu quero pregar uma mensagem que seja fácil, eu não quero ser duro com as pessoas. Deus disse, esses são líderes. Deus vai levantar você como líder. Você vai se levantar e defender o evangelho no seu lugar de trabalho, na sua escola, na sua universidade. Alguns pensam que você tem que ir para o Instituto Bíblico. Não. Alguns são bons, mas nem todos. Alguns estão pregando a teologia liberal. Estão ensinando que Jesus não nasceu de uma virgem e alguns professores nem sequer são salvos nesses institutos. Assegure-se que vai para um bom seminário. E nunca foi o propósito de Deus que você só entendesse a Bíblia no Instituto Bíblico. Porque todos os apóstolos que ensinaram a Bíblia na igreja primitiva, exceto Paulo, que era um erudito, não era erudito em biologia ou matemática. Ele era erudito no Antigo Testamento. Aprendeu a respeito das leis de Deus. Mas os outros eram pescadores, coletores de impostos, pessoas totalmente normais e pregavam o evangelho. Você também pode. Se você vai para o Instituto Bíblico porque Deus te dirigiu, isso é diferente. Mas ter a mentalidade que você tem que ir para o Instituto Bíblico para pregar o evangelho, isso não faz sentido. Você tem o Espírito Santo e ele vai ensinar você, ele vai guiar você. Graças a Deus pelos mestres. Às vezes, quando ouvimos um mestre ensinando um texto da Bíblia, a gente diz, por que eu não vi isso antes? Isso já aconteceu com você? Amém? É o dom do ensino. Mas isso não substitui o seu tempo estudando a palavra. Assim, eles foram os apóstolos e relataram tudo que Deus tinha feito por meio deles. Você precisa entender que milagres estavam acontecendo entre os gentios e os judeus estavam chocados. Assim, eles foram para a sede em Jerusalém para discutir sobre esses gentios que haviam sido salvos. Devemos impor-lhes a lei? A questão aí não era de eles serem salvos, eles eram salvos. A questão era, agora que eles são salvos, agora que eles nasceram de novo, devemos impor a eles a lei? Não é esse o questionamento de hoje? Mas alguns da seita dos fariseus, veja, eles estão agora em Jerusalém. Alguns da seita dos fariseus que haviam crido, eram crentes. Alguns da seita dos fariseus disseram, é necessário circuncidá-los e exigir deles que obedeçam à lei de Moisés.
A questão aqui não é somente circuncisão. Algumas pessoas dizem, pastor, essa passagem se refere somente à circuncisão. Não, não. A ideia aqui é que a circuncisão abre a porta para guardar toda a lei. Ainda estamos sob a lei? Como você vai ver, não é circuncisão somente, é guardar a lei de Moisés. Deixe-me lembrar a vocês que a questão não é como salvar os gentios. Eles haviam sido salvos. Paulo e Barnabé já os haviam ganhado para Jesus. A questão era, agora que são salvos, deve se submeter à lei? Vocês me escutam? Esse é o grande debate de hoje. A graça está se espalhando através da terra e a questão é a mesma, que já foi resolvida 2000 anos atrás. Já foi resolvida. Amém. É necessário circuncidá-los e exigir que obedeçam à lei de Moisés. Esse era o concílio de Jerusalém. Alguns se levantaram, fariseus que agora acreditavam em Jesus. Eles disseram, sim, temos que ordenar que eles guardem a lei de Moisés. Versículo seguinte. Os apóstolos e os presbíteros se reuniram para considerar essa questão. Depois de muita discussão, igual hoje. Muitos se levantam contra a graça, muita discussão. Que Deus os abençoe. Não tem problema, mas para o nosso encorajamento sabemos que naquela época já existia disputa entre os crentes. E qual era a discordância? Se, quando somos salvos, devemos guardar a lei. Amém? Ainda estamos sob a lei? Depois de muita discussão, Pedro levantou-se e dirigiu-se a eles. Irmãos, vocês sabem que há muito tempo Deus me escolheu dentre vocês para que os gentios ouvissem de meus lábios a mensagem do evangelho e crescem. Eles estavam discutindo e Pedro se levanta e diz, homens, escutem. Ele disse para eles, ei, escutem. E eles se calaram. E Pedro, aquele que caminhou com Jesus, que havia pregado e 3.000 se converteram, ele disse, vocês se lembram, 15 anos atrás, Deus me usou para pregar o evangelho para os gentios. Foi a primeira vez que os gentios ouviram o evangelho. Uau! Eu disse, uau! Foi a primeira vez que os gentios escutaram o evangelho. Você me acompanha? 15 anos atrás. O que aconteceu 15 anos atrás? Vamos voltar no tempo. Nós estamos discutindo a respeito do verdadeiro evangelho. Se você não tem o verdadeiro evangelho hoje, você não crê no evangelho, nas boas novas do evangelho, a ponto de estar deprimido, ao ponto de ter medos. A este ponto, correto? Você sofre sintomas da maldição que Cristo nos redimiu. Se você crê da forma errada, você vive da forma errada. Quando eu era um adolescente, e eu pela primeira vez entendi a verdade que Jesus salva. Eu fui salvo quando era adolescente. Devia ter 12 anos, não exatamente um adolescente, mas estava no começo. Eu não conhecia o evangelho, só sabia que não queria ir para o inferno. Precisava de um seguro de incêndio. Assim eu fui salvo. Eu fui para uma escola cristã, porque a garota que eu gostava estava lá. Antes de impressioná-la, eu tinha que dizer para ela que eu era uma pessoa que amava Jesus. Muitas garotas pensam que se elas veem você na igreja, significa que você ama Jesus. Se você vai aos cultos, significa que você ama o Senhor. Mas não é sempre assim. Nem sempre. São os frutos da sua vida. Amém? Assim, eu lembro que existia um professor que me despertou a viver com seriedade minha vida cristã, mas eu não conhecia o evangelho. Um dia eu li um livro, e o livro, na verdade, dizia que eu podia perder minha salvação. Eu tive medo. Algumas pessoas leem o livro e não tem problema. Parece que não tem. Eu conheci outra pessoa que teve o mesmo problema. Mas geralmente as pessoas não têm problema com o livro. É um bom livro. Um grande homem de Deus escreveu esse livro. Mas ele acredita que você pode perder a sua segurança eterna. Quer dizer, quando Jesus deu a nós salvação eterna, não é exatamente eterna. Você pode perdê-la. Quando eu descobri que podia perder, eu não sabia o que causava com que eu perdesse. Eu tive medo. Tive medo de dizer, pensar ou fazer alguma coisa errada. Quando tive medo de pensar errado, eu comecei a pensar errado. A tal ponto que eu comecei a pensar errado até a respeito de Deus. E o mesmo autor era muito forte quando ele afirmava que se eu
não confessasse os meus pecados, eu não seria perdoado. Agora era minha responsabilidade descobrir meus pecados depois de pecar, porque se eu não confessasse meus pecados, eu não seria perdoado. E eu comecei a procurar meus pecados e me tornei introspectivo. E eu comecei a olhar ao meu redor e analisar outros crentes e pensar por que eles não são mais introspectivos e não confessam seus pecados. Eles falavam alguma coisa ruim e eu ficava observando, dizendo, por que eles não confessam? Eu olhava para outros crentes que eram felizes, existia um crente, um senhor na igreja, que ele era radiante, estava sempre sorrindo, e eu pensava, como é que ele pode sorrir sabendo que tem pecados não confessados? Estava sempre sussurrando, me perdoa Jesus, perdoa Jesus, perdoa Jesus, perdoa Jesus. Se eu contasse uma história e exagerasse um pouquinho, eu dizia logo, perdoa Jesus, confessando meus pecados. Porque se um pecado não fosse confessado, tiraria minha comunhão com Deus. Eu tinha que confessar todos. Eu me tornei então introspectivo. E minha mente começou a mudar. Fiquei deprimido. Tudo que eu olhava era escuro. Por quê? Eu era o foco. Eu experimentei o que Paulo experimentou em Romanos 7. Miserável homem que sou. Eu escutava vozes à noite. Eu tinha medo. Eu tinha medo de cometer o pecado sem perdão. E aí já era. Eu estava perdido. Eu ia para as ruas distribuir folhetos, crendo que eu estava perdido, ou poderia me perder. Pelo menos essas pessoas vão ser salvas. Quando fossem para o céu, Deus diria, quem evangelizou vocês? Joseph Prince. E Deus olharia e pensaria em mim. Tudo isso era depressão. Hoje os doutores diagnosticam e dão uma receita. Eles lidam com os frutos. Graças a Deus pelos médicos. Mas quase sempre eles não tratam a raiz. O Evangelho trata a raiz. Bons doutores dirão para você, posso prescrever um remédio para dormir, mas você precisa encontrar a razão. Você tem que relaxar. É fácil dizer, mas não é fácil fazer. Como relaxar quando você sabe que Deus é real, o céu é real? É por isso que algumas pessoas preferem dizer, não existe Deus, para que sua consciência se acalme, mas você não pode dizer, não existe sol. Isso aí é eletricidade, é uma lâmpada. Não existe sol. Todos vamos comparecer diante de Deus um dia. Se não estivermos totalmente vestidos com a sua justiça, nós o encontraremos como um juiz. Eu prefiro encontrar um Salvador. E Deus quer ser seu Salvador. Deus enviou seu Filho para que através dele todos sejam salvos. Por causa do tempo nós vamos continuar. Não me segure. De qualquer forma, eu passei por isso, eu era um crente, mas passei por isso, não tinha paz, não tinha alegria. Fui pro exército, estava correndo com meu rifle, parava e dizia, carabalá. Meu sargento dizia, vamos! E eu lá, bora. Quando eu jogava futebol, eu era goleiro, eu amo essa posição de goleiro, e muitas vezes eu gritava algumas palavras, não eram palavrões, mas palavras mais duras com a defesa, repreendendo meus colegas. E quando dizia, eu pensava, eu sou crente, não posso falar isso. E eu começava a confessar. Parava e bara. E a bola entrava. Shhh. Alguma coisa estava errada. Por que eu estava confessando os meus pecados, tentando ficar bem com Deus? Como diziam que um pecado tira a nossa comunhão, eu tinha que orar, eu tinha que confessar todos. Se essa doutrina é de Deus. Eu descobri que eu estava fazendo a minha vida pior. Eu estava caindo num redemoinho de depressão. Um dia eu escutei no meu alojamento, eu fui para a cama cedo, mas alguns soldados estavam acordados perto do meu alojamento. Você sabe como são as coisas no exército. Eu escutei eles dizendo, esse cara é estranho, ele fica falando, bora. Ele fica o tempo todo, zzz, parece que ele está confessando os pecados dele. Vocês já viram? Ele parece que está falando com o Deus dele a respeito de alguma coisa que ele fez errado. E eu percebi que orava alto. E eu pensei, esse é o testemunho que eu quero que eles tenham. Onde está aquela alegria indizível que a Bíblia fala? Onde está a paz que sobrepassa todo entendimento? Assim eu descobri que eu estava crendo errado. E eu estava vendo os resultados. Resumindo a história, por causa do tempo, eu peguei o Evangelho de Jesus Cristo e com muita dificuldade eu orei e Deus me ajudou. Eu pensei que ia ficar louco. E Deus veio ao meu auxílio. Entendi um versículo, depois 2, depois 3.
E como resultado, hoje, eu agradeço porque o Evangelho de Jesus Cristo tem transformado muitas pessoas ao som da minha voz. Não somente em Singapura, não somente na igreja New Creation, mas em todo o mundo. E Deus viu aquela história, Deus é aquele que mudou a minha história. Deus diz que a sua palavra não pode ser colocada debaixo da cama. Eu vou colocar no velador, num lugar de proeminência para que todos sejam iluminados na casa. Assim surgiu o nosso programa de televisão. Essa é uma história, mas saiba, igreja, que os mesmos resultados são vistos em todo o mundo. Agora você entende a razão da disputa, não é uma questão pequena. O Evangelho, a verdade do Evangelho não é pequena. Eles estavam discutindo, os fariseus foram salvos, discutiam com Paulo e Barnabé, e Paulo conhecia a Bíblia. Paulo era independente. Paulo poderia ter ficado na Antioquia e ter continuado pregando, na Fenícia ou em outra parte. Ao invés de vir, isso demonstra a sua submissão. Existia uma questão e ele se dispôs a ir à sede e discutir. E disseram, eles têm que guardar a lei de Moisés. E Pedro se levantou e disse, varões, vocês lembram 15 anos atrás na casa de Cornélio? O que aconteceu é que Pedro estava orando no terraço em Jafa. Nós estivemos lá, nós vimos aquela casa, as ruínas onde ela estava, ruínas de 2000 anos. Nós vimos a localização, Pedro orou naquele terraço, ele teve uma visão, Deus deu-lhe uma visão de um lençol branco e toda espécie de animais impuros. O povo judeu não come porco, camarões ou lagostas. São animais impuros. Ele viu esses animais e ouviu uma voz dizendo, levanta Pedro, mata e come. Pedro disse, não, Senhor. Ele sabia que era o Senhor que estava falando. Ele conhecia a voz do Senhor. Ele disse, não, Senhor. Eu não posso comer coisas impuras. Deus disse, o que eu purifiquei, não chame impuro. Deus não estava se referindo à comida, Deus se referia às nações gentílicas, porque são tipificadas pelos camarões e lagostas. Assim, quando isso aconteceu, Pedro disse, não vou comer isso. Deus disse, o que eu purifiquei não chame impuro. Isso aconteceu 3 vezes, porque é o número que tem tudo a ver com Pedro. Uma vez mais Deus disse, o que eu purifiquei não chame impuro. 3 vezes Deus disse isso para Pedro. Deus estava o preparando para alcançar e pregar aos gentios. Foi a primeira vez que isso aconteceu. Então, toque, toque, toque. Bateram na porta. Pedro foi ver. O Espírito Santo falou com Pedro e disse, existem 3 homens, procurando você. Deus está dando todas as evidências que isso vem dele. Vai com eles e não duvida de nada. Assim ele foi e ele viu esses 3 homens. Você é Pedro? Ele disse sim. Desculpe incomodar você. Um deles era um soldado e tinha 2 amigos do homem ou parentes dele. Eles disseram, Cornélio Centurião quer ver você. A propósito, todos os centuriões, todos que são mencionados nos evangelhos são apresentados de forma positiva. Sempre, até mesmo aquele da cruz. No final ele diz, certamente esse é o Filho de Deus. Todos eles, isso é interessante. Assim esse centurião, ele era como um capitão de um batalhão de soldados. Ou melhor, um major. Centurião. Assim, Cornélio era um homem que amava Deus e dava ofertas para os pobres. Um dia ele estava orando fervorosamente a Deus. Ele não era salvo, mas estava orando. E um anjo apareceu a ele. E o anjo disse, Cornélio, suas orações e esmolas aos pobres subiram como um memorial perante Deus. Por que Deus disse isso? Porque Cornélio não era salvo. Era como um memorial. Em outras palavras, ele estava fazendo o seu melhor para alcançar Deus. Ele sabia que existia um Deus. Ele não conhecia esse Deus, mas sabia que os judeus tinham o Deus verdadeiro. Isso ele sabia. Assim ele orou e dava esmolas aos pobres, ofertas, e o anjo disse, suas orações e suas esmolas subiram como um memorial diante de Deus. Ele não era salvo. Por isso o anjo disse, vai para o lugar em Jafa, hoje é Jafa, antes era Jope, e procura na casa de Simão, curtidor, um homem chamado Simão, que era Pedro. Ele virá e trará uma palavra que salvará você e sua família. Veja, o anjo está lá, por que ele não pregou o evangelho? Esse é um privilégio que Deus somente deu
para aqueles que eram pecadores e foram salvos. Quando você escutar Pedro ou Joseph Prince, cuja vida era um caos, amém? E eles disserem, Jesus me salvou e mudou a minha vida, você vai dizer, tem jeito para mim. Assim o anjo apareceu e disse, vai, traz Pedro e ele vai te dizer palavras que salvarão você e sua família. Pedro foi com os 3 e levou 6 homens com ele da sua casa, da casa onde estava hospedado, levou outros crentes judeus para serem testemunhas e logo começou a pregar para eles e Cornélio estava lá. Cornélio caiu diante dele e adorou. Ele disse, não me adore, eu sou um homem como você. Ele levantou Cornélio e disse, percebo que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Você sabe que não é correto para mim, um judeu, comungar com você, um gentio. A Bíblia diz que Cornélio era um centurião do regimento italiano. E a Bíblia diz que ele pregou um sermão e eu cronometrei, durou 1 minuto e meio. Foi bem curto o sermão de Pedro. Você sabe por que ele não terminou? O Espírito Santo desceu. Você sabe em que ponto do sermão o Espírito Santo desceu? Por isso os pregadores da fé conhecem Atos 10:38. E você sabe o que diz Atos 10:38? Diz como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte fazendo bem, curando todos os oprimidos pelo diabo. Foi parte do sermão de Pedro, na casa de Cornélio. Assim Cornélio reuniu todos os seus parentes, toda a sua família, e a casa se encheu. E Pedro pregou esse sermão de 1 minuto e meio. E no final ele disse, todos os profetas dão testemunho dele, de que todo aquele que nele crê, recebe o perdão dos pecados. Uau! Total, incondicional. Ele não disse, se você confessar um a um os seus pecados, se arrepender. Na Bíblia, a palavra arrepender não quer dizer penitência. O arrependimento bíblico é a graça de Deus para mudar a mente. Como Paulo disse aos líderes, convertam-se a Deus com arrependimento e fé no Senhor Jesus Cristo. Arrependimento é mudar de ideia a respeito de Deus. Deus não quer pegar você, Deus quer amar você. Deus não quer amaldiçoar você, Deus quer abençoar você. Mude a sua mente a respeito de Deus e tenha fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Essa foi a mensagem que Paulo compartilhou com os líderes. E agora, Pedro nem disse a palavra arrependimento aqui. Não usou essa palavra. Você notou? Enquanto Pedro ainda falava essas palavras. Que palavras? Todo aquele que nele crê recebe perdão dos pecados. A mesma palavra que foi traduzida como perdão, em outras partes é traduzida como remissão. Seus pecados foram remidos no momento que você crê em Jesus. Tem gente hoje que diz, isso é muito fácil. Mas é o evangelho original. O evangelho primitivo. Alguns dizem, Pedro se equivocou, ele não mencionou arrependimento. Esse é o evangelho original. Usar a palavra arrependimento não quer dizer que as pessoas se arrependem. Você pode não usar a palavra e as pessoas se arrependem. Porque a verdade foi pregada. Amém? Enquanto Pedro ainda estava falando essas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Como eles souberam que o Espírito havia descido? Está na Bíblia. A resposta está na Bíblia. A evidência está no versículo 45. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios, pois ouviam até os italianos falando em línguas e exaltando a Deus. A evidência original. E no próximo capítulo, isso aconteceu antes de Atos 15, Atos 10. E Atos 11, você sabe o que aconteceu em Atos 11? A igreja de Jerusalém, isso foi antes de Atos 15, ouviu o que aconteceu. Pedro foi para onde? Para os romanos? Chame ele aqui, tragam-no aqui. E Pedro veio. No capítulo seguinte, vamos ver o que acontece. Pedro subiu a Jerusalém e eles disseram, você entrou na casa de homens incircuncisos e comeu com eles. Pedro então começou a explicar-lhes, eu estava na cidade de Jope orando, caindo em êxtase e tive uma visão, vamos avançar por causa do tempo. E quando comecei a falar, o Espírito desceu sobre eles como sobre nós no princípio. Então me lembrei do que o Senhor tinha dito, continuando, se pois Deus lhes deu o mesmo dom que nos dera quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu? Para pensar em me opor a Deus. Quem sou eu?
em opor-me a Deus. Ouvindo isso, não apresentaram mais objeções e louvaram a Deus, dizendo: então Deus concedeu arrependimento para a vida até mesmo aos gentios. Não aplauda, não tome meu tempo. Escute. Note as palavras arrependimento para a vida. Pedro não usou a palavra arrependimento. Eles viram tudo isso como arrependimento. Mas Pedro não usou essa palavra. O arrependimento foi concedido por Deus. Deus é aquele que concede. Não é algo que você obriga. Não é esforço humano. Muitas vezes é a ideia de penitência. É uma ideia errada, que hoje é usada como arrependimento. Você pode pregar e não usar a palavra arrependimento e as pessoas serem mudadas. Todos os domingos é isso que acontece na nossa igreja. Mentes são mudadas. Ok, o tempo é curto. Vamos a Atos 15, a história original. Pedro fica de pé e diz: homens, escutem. Vocês lembram 15 anos atrás o que aconteceu? Na casa de Cornélio, 15 anos atrás. Vocês lembram o que aconteceu quando Deus usou a minha boca para pregar aos gentios? Vamos voltar à história, certo? Pedro se levantou, 15:8. Deus que conhece os corações. Nós vamos concluir com essa parte agora, ok? No capítulo 15, versículo 8. Deus que conhece os corações. No original grego, literalmente, o Deus conhecedor de corações. Eu amo isso. O Deus conhecedor de corações demonstrou que os aceitou, dando-lhes o Espírito Santo, como nos tinha concedido. E ele não fez distinção alguma entre nós e eles, visto que purificou os seus corações pela fé. Como nossos corações são purificados? Pela fé. Se você perguntar para qualquer crente hoje, como ter o coração purificado? Bem, você tem que ser fervoroso, se arrepender todos os dias, alguns dias confessar seus pecados sempre que você puder, mas tem que confessar tudo. É isso que alguns ensinam. E você fica maluco, tentando confessar todos, fazendo o papel do Espírito Santo. O Espírito Santo não convence você dos seus pecados, somente de um pecado, não crer em Jesus, então ele convence você da justiça. Leia o que Jesus disse no cenáculo. Assim como nossos corações são purificados pela fé. Você não pode purificar seu coração pela servidão, por jejuar, por fazer o seu melhor. É pela fé. Quando você crê certo, você se torna puro. No que creu a família de Cornélio? Creu que através de Jesus os pecados são perdoados. E quando Pedro disse essas palavras, o Espírito Santo desceu. E a palavra desceu é a mesma palavra usada na história do filho pródigo, quando seu pai correu e caiu sobre o seu filho, é a palavra abraçar. Quando eles creram no perdão dos pecados, o Espírito Santo abraçou todos os que estavam na casa de Cornélio. E eles falaram em línguas. E eles falaram em línguas. Aleluia! No momento em que eles creram em Deus, o coração deles foi purificado e eles nem sequer perceberam. Essa é a beleza do Evangelho. Nós queremos pregar sobre tantos assuntos, mas quando o Evangelho é pregado, os resultados vêm. As pessoas mudam sem qualquer esforço. Vocês me escutam? Mas vamos continuar. E Pedro continuou falando: então por que agora vocês estão querendo tentar a Deus impondo sobre os discípulos um jugo que nem nós, nem os nossos antepassados conseguimos suportar? Veja isso. Ele está dizendo para os líderes: por que vocês estão tentando colocar um jugo sobre os gentios? Jugo tal que nem nós, nem nossos pais conseguimos suportar. Para aqueles que argumentam que esse texto fala somente da circuncisão e não falam da lei de Moisés. Correto? É bom entendermos que os judeus daquela época eram circuncidados no 8º dia depois do nascimento. Portanto, seria redundante se Pedro dissesse: suponhamos que o jugo fosse a circuncisão. Esse jugo, nem nós, nem nossos pais podemos suportar. Ei, você foi circuncidado com 8 dias. Você nem se lembra mais, ele não se referia à circuncisão. Não faz sentido. O jugo aqui se refere à lei de Moisés. Por esse motivo, eu declaro a vocês que aqui não está falando de circuncisão, mas está falando de manter a lei de Moisés, toda a lei, que é um jugo que nem nós, nem nossos pais podemos suportar. Você sabe o que é um jugo? Deus chama a lei um jugo. Veja a foto de um jugo. Isso é um jugo. Jesus disse: venha a mim e darei descanso. Tome o meu jugo. Meu jugo é leve e suave. Naqueles dias, ensinamentos eram jugos. Jesus disse: quando eu ensino, meu jugo é suave
e meu fardo é leve. Os fariseus ensinavam a lei e adicionavam tantas outras leis que se tornava pesado. Pedro os desafia e diz: o que vocês estão tentando? Vamos ver a palavra mais uma vez. Por que vocês tentam a Deus? A palavra tentar aqui é a mesma usada em 1 Coríntios 10. Não tentemos a Cristo. Como é que você tenta a Deus? Voltando para a lei. Deus deu seu Filho para nos redimir, nasceu sob a lei para redimir aqueles que estão sob a lei, para que recebessem filiação. E vocês querem voltar para a lei? Vocês estão tentando dizer: podemos ser nosso próprio Salvador, podemos guardar a lei. Vocês estão testando Deus, estão tentando a Deus. Não sei o que estou dizendo, é Pedro que disse. Estão colocando um jugo de escravidão que nem vocês nem os antepassados puderam suportar. É óbvio que eles não estão falando da circuncisão. Senão não diriam: nós não podemos suportar. Vamos continuar. Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Hoje existem alguns que ensinam que os gentios são salvos pela graça através da fé, mas os judeus são salvos pela graça e também pela lei. Existe aqui uma declaração que procede dos líderes da igreja primitiva, dos apóstolos originais. Nesse caso, Pedro, ele diz que cria que através da graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o povo judeu seria salvo da mesma forma que os gentios. Existe somente um evangelho para todos. Existe somente um evangelho para todos. Uau! Versículo seguinte. Então toda a multidão se calou. Não tinha mais nada para argumentar. Quando Deus falou, através do seu servo, eles silenciaram. Eles escutaram Barnabé e Paulo e eles falavam a respeito de quantos milagres Deus fazia através deles entre os gentios. Você percebeu isso? Eles mostraram isso como evidência. Ei, irmãos, Deus fez obras entre os gentios e eles nem conhecem os 10 mandamentos. Eles disseram: nós vimos um homem que era paralítico, correto? Ele nem conhecia o Antigo Testamento. E eu disse: fica de pé! E Deus o curou. Ele nem conhecia a lei. Eles usaram os milagres como evidência. Deus estava se movendo, sendo bom para com eles, antes de conhecerem a lei. Evidência que não deviam estar submetidos à lei. Vocês não escutaram o que eu escutei? Vocês escutaram? Alguns dizem para o enfermo: você pecou, seus pais pecaram, por que você está enfermo? Isso é trazer a lei. Você fez isso, fez aquilo outro. No final, não existe mais fé. Mas Deus fez milagres entre os gentios, antes de conhecerem a lei. E Paulo e Barnabé usaram isso como evidência. Uau! Que tremendo! Vamos ao versículo 13. E havendo eles calado, tomou Tiago a palavra, dizendo: homens e irmãos, Tiago era meu irmão de Jesus, e ele era pastor da igreja em Jerusalém, a igreja judaica, e ele ficou de pé. E ele falaria algo de Deus para eles. Ele disse: homens e irmãos, ouvi-me. Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome. A propósito, o nome de Pedro foi mencionado pela última vez no livro de Atos. Pela última vez. Daí em diante só fala de Paulo. Assim a igreja primitiva era composta por judeus, se tornou de judeus e gentios, depois Paulo alcançou os gentios. Apesar da rejeição dos judeus, Deus ainda se lembrava deles. Eu tenho uma outra mensagem sobre isso. Correto? De qualquer forma, nessa passagem, Pedro é mencionado pela última vez. Simão Pedro declarou como Deus primeiro visitou os gentios para tirar deles um povo para o seu nome. E com isto concordaram as palavras dos profetas, como está escrito. Tiago conhecia o Antigo Testamento e ele está citando Amós 9:11. Deus promete: depois disso voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi. Pare aqui, que tabernáculo é esse? Deus não falou que restauraria o templo de Salomão ou o tabernáculo de Moisés no deserto. Tabernáculo de Davi, o que é isso? Olha essa ilustração. Lembra quando falei do tabernáculo de Davi? Não tinha lugar santíssimo, não tinha átrio exterior, não tinha véu. Todos adoravam a Deus e a arca estava onde ela deve estar. Era chamada trono do Senhor dos Exércitos. Era a presença de Deus, todos adoravam.
na presença de Deus e ninguém morria. É uma figura dos crentes do Novo Testamento, que podem vir diretamente para o Santo dos Santos. Não vem através de ninguém, não vem através de Moisés, não vem através do sacerdote. Eles vão diretamente. E Jesus está lá. Deus o Pai está lá. E eles adoram com muita alegria. No tabernáculo de Davi tinha música e alegria. É isso que está acontecendo no mundo. Deus está restaurando o tabernáculo de Davi. Deus está restaurando o tabernáculo de Davi em todo o mundo. E há muita celebração. É por isso que Deus está abençoando o Hillsong. Eles estão no coração do plano de Deus para o final dos tempos. Levantar o tabernáculo de Davi, encher com músicas de louvores, com instrumentos e música alta. Não é voltarmos para o tabernáculo de Moisés, onde somente o sumo sacerdote pode ir para o lugar santíssimo. Não. Deus promete restaurar o tabernáculo. Deus diz, reedificarei o tabernáculo de Davi que está caído, levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo, para que o restante dos homens busque ao Senhor e todos os gentios sobre os quais meu nome é invocado. Veja, quando Deus restaurou o tabernáculo de Davi, não foi somente para os judeus, foi para os gentios também. Quando Deus reedifica, as pessoas são salvas. Deus vai abençoar qualquer igreja que prioriza o louvor. Vamos ao versículo 19. Tiago continua. Por isso, eu julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos. Ele se reporta não à lei de Moisés, mas à lei de Noé, que existia antes que a lei de Moisés existisse. E o plano original de Deus era que o homem não se envolvesse com a idolatria ou coisas contaminadas ou oferecidas a ídolos. Essa é uma lei universal. Antes da lei, idolatria estava errada. Durante a lei, idolatria era errado. Depois da lei, idolatria é errado. Próxima coisa, imoralidade sexual. Em outras palavras, assim, antes da lei, imoralidade era pecado. Durante a lei, era errado. Na graça, é errado. Se você se envolve com isso, olhe para mim. Se você se envolve com isso, ou está tendo sexo antes do casamento, se você está tendo relacionamento extramarital, também é errado na graça. Abstenha-se disso. Deus sabe o que é bom para o seu relacionamento. Deus quer que você tenha uma vida sexual abençoada e não ruim. Sexo fora do casamento é ruim. Não vai trazer bênçãos para o seu casamento. Deus quer que você tenha um bom sexo. Do que é sufocado. Naquela época eles comiam animais sufocados, o sangue ainda estava no corpo. A ciência nos diz que quando o animal é estrangulado, ele libera toxinas no sangue. E quando você o come depois de ter sido estrangulado, seu corpo sofre. Assim Deus está preocupado com a sua saúde. Por causa desse versículo, eu não como nada com sangue. Eu acho que se eu quero que o meu corpo seja saudável, eu tenho que obedecer a Deus. São só 4 coisas que Deus diz para nos abstermos. E foi inspirado pelo Espírito. Vamos descer, versículo 21. Porque Moisés, desde os tempos antigos, tem em cada cidade quem o pregue, e cada sábado é lido nas sinagogas. Então pareceu bem aos apóstolos e aos anciãos, com toda a igreja, eleger 4 homens, Paulo, Barnabé, Judas e Silas, homens distintos entre os irmãos. E por intermédio deles escreveram o seguinte, para todas as cidades dos gentios, especialmente onde Paulo e Silas pregavam, escreveram cartas, e Paulo, Barnabé, Judas e Silas levaram essas cartas da igreja de Jerusalém, proclamando a eles o seguinte: os apóstolos e os anciãos e irmãos aos irmãos dentre os gentios que estão na Antioquia, Síria, Cilícia, saúde. Porquanto ouvimos que alguns que saíram dentre nós vos perturbaram com palavras, transtornando as vossas almas, dizendo que deveis circuncidar-vos e guardar a lei, não lhes tendo nós dado o mandamento, pareceu-nos bem, reunidos concordemente, eleger alguns homens e enviá-los com os nossos amados Barnabé e Paulo. 26. Homens que já expuseram as suas vidas pelo nome do Senhor Jesus Cristo, enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais por palavras vos anunciarão também essas coisas. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Não eram somente eles. Quando eles se reuniram,
A conclusão foi que o Espírito Santo estava envolvido. Quando passar por problemas, não vá a conselheiros mundanos. Por isso que temos pessoas na igreja trabalhando em tempo integral como conselheiros, pessoas em quem confiamos, pessoas ungidas. E quando elas falam, é o Espírito Santo que as usa. Amém? Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas, as 4 coisas. Se vocês se abstiverem dessas coisas, estarão bem. Bem vos vá. Termina a carta. Amigos, vocês não precisam memorizar os 10 mandamentos, memorizar as leis. Façam essas 4 coisas. Se fizerem isso, ficarão bem. Muito bem. Tchau. O próximo versículo. Tendo eles então se despedido, partiram para Antioquia, juntando a multidão, entregaram a carta. E quando leram, alegraram-se pelo encorajamento. Naturalmente, este é o Evangelho. Deixe-me concluir com esse versículo. Voltemos ao 24. Porquanto ouvimos que alguns que saíram dentre nós vos perturbam com palavras. Eram cristãos que perturbavam com palavras. É assim que as pessoas são perturbadas. Ou elas leem alguma coisa que ensina um erro, ou escutam uma pregação errada, e o que acontece é o que aconteceu comigo. Suas almas são transtornadas. O termo grego para transtornar as almas quer dizer, como diz outra versão, subvertendo as vossas almas. Transtornando as vossas almas. Precisamos de almas estáveis. Transtornando as vossas almas é uma palavra violenta. É a palavra usada por Jesus quando ele disse: ou como pode alguém entrar na casa do homem valente e furtar sua propriedade, seus bens, das mãos do valente, referindo-se ao diabo. Mas sobrevindo outro mais valente, é Jesus, tira-lhe a armadura e solta os cativos. As palavras reparte os despojos é a mesma palavra para subverter. Significa que o diabo vem subverter a sua alma com ensinamentos errados. Ensinamentos errados. Isso quer dizer furtar com violência, furtar a paz da sua alma, a estabilidade da sua alma. Pergunte-se a si mesmo, ao ouvir uma mensagem, ela traz paz à minha alma? O que estabiliza a sua alma? A segurança da salvação ou a possibilidade de perdê-la? Como você pode ter amor, alegria e paz se você não tem certeza que a sua salvação está garantida? Está muito óbvio que nossas almas são transtornadas por ensinamentos errados. E a forma de estabilizar é pelo Evangelho da Graça. Você lembra da minha história? Eu estava angustiado durante o serviço militar, depois disso também, graças a Deus pela verdade que trouxe calma à minha alma. Vou concluir com este testemunho. Recebemos recentemente, e eu somente li ontem, de uma senhora do Texas, Estados Unidos. Eu tenho sofrido terrores noturnos desde que tinha 6 anos, que me faziam ver imagens horríveis mesmo quando eu estava consciente. Recebi toda a ajuda médica possível e até mesmo uma tomografia computadorizada. Mas nada explicou a razão para as visões. Para ser sincera, eu cria da forma errada durante a minha adolescência. Eu cria que havia nascido para ser torturada pelo mal e fazer mal aos outros. Ficou impossível de suportar. Anos depois, fui para uma igreja que acreditava na graça. Eles me ajudaram tremendamente. Contudo, eu não estava livre ainda da minha luta. Pensamentos de ter feito errado contra Deus continuavam na minha mente. Eu falei com o pastor acerca disso e ele me mostrou versículos bíblicos que falam da graça, mas eu não pude entender esse conceito. Semanas depois, eu cheguei ao meu limite. Agora imagine, desde os 6 anos de idade, tendo visões horríveis à noite. Isso é terrível. Ela disse: Deus, eu confessei todos os meus pecados. Li os textos da Bíblia, fui aos estudos bíblicos, obedeci os 10 mandamentos. Eu entreguei tudo a você, Senhor Jesus. Eu não sei quantos dias depois eu ouvi o som de uma pregação do pastor Joseph Prince que vinha do quarto da minha mãe. Quando ele mencionou a palavra demônio, eu corri para ouvir o que ele tinha a dizer. Por que vocês estão rindo? Às vezes eu digo, nenhum demônio, nenhum diácono, nenhum demônio. Ei, isso é ungido.
Eu ouvi a pregação com lágrimas nos meus olhos e eu senti que estava sendo liberta. O pastor falou de forma clara que Jesus morreu por todos os meus pecados. Eu aprendi que o meu passado, presente e futuro, os pecados que eu cometi foram pagos na cruz e por essa razão Deus não vê mais os meus pecados. Desde então eu tenho escutado as pregações do pastor Prince sobre a graça. Hoje eu vivo uma vida sem temor de condenação e estou livre do terror noturno que eu pensei que nunca seria possível. Obrigado, pastor, por compartilhar a verdade da graça que liberta tantas pessoas como eu. Termino com esse testemunho. Olha aqui. É por isso que batalhamos pelo Evangelho. Amém? Porque existem pessoas assim no mundo inteiro. E veja o que as liberta. Ir a doutores e psiquiatras, eles são bem intencionados e nós somos gratos por eles. Eles estão ajudando as pessoas, mas eles não podem ir à raiz, onde somente Deus pode ir. Amém? Assim vigie, o diabo quer roubar, furtar de você, roubar sua alma, transtornar você. E ele faz isso angustiando você com palavras. Se você está aqui, amigo, e nunca fez desse maravilhoso Jesus Cristo seu Senhor e Salvador pessoal, escute essa mensagem. Dele, todos os profetas do Antigo Testamento testificaram que através de Jesus, se você crer, você recebe perdão dos pecados. Crer em quê? Crer que Deus amou você e enviou Jesus Cristo para morrer na cruz por seus pecados e levantou Jesus dentre os mortos. Se você crê nisso, você é salvo. Eu vou dar a você a oportunidade agora, onde você estiver. O Espírito Santo está descendo sobre o povo agora. Amém? E digo isso, se você nunca orou em línguas, ore suavemente em línguas no Espírito. Amém? O Espírito Santo está vindo sobre pessoas em todo esse lugar. E onde você estiver assistindo isso, repita após mim. Diga: Pai Celestial, eu creio verdadeiramente que o Senhor me ama. Nada que eu fiz, nem as coisas erradas que eu faço, podem mudar o amor maravilhoso que o Senhor tem por mim. E porque o Senhor me ama, Cristo morreu na cruz por meus pecados. O Senhor levantou dentre os mortos para ser Senhor de tudo. Agora mesmo, eu confesso, Jesus Cristo é meu Senhor, meu Salvador. Eu creio agora que todos os meus pecados são perdoados, passado, presente e futuro. Eu agradeço pela vida abundante. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Obrigado por sintonizar no programa de hoje. Esperamos que tenha sido uma bênção para a sua vida. Para mais informações sobre o programa da Igreja New Creation, acesse o site ncctv.org.sg. Lá você poderá se inscrever para receber um devocional diário do pastor Joseph Prince. Seja incentivado e fortalecido todos os dias e saiba o quanto Deus lhe ama através desses devocionais. Acreditamos que seu dízimo pertence à igreja que você frequenta e oramos para que você seja grandemente abençoado, altamente favorecido e profundamente amado.